Fala, bonitinhos e bonitinhas, Doug aqui, mais uma videoaula essa semana. Bom, pessoal, nós terminamos aí o nosso conteúdo do segundo bimestre praticamente, tá? Fizemos a nossa provinha e tal, mas ainda falta um detalhezinho bem importante aqui. Bem importante não, eu vou falar para vocês a real, essa matéria ela não tem tanta importância assim na física, porque a gente meio que já faz isso no automático, tá? Mas eu vou mostrar para vocês hoje o que a gente chama de, que está no finalzinho da sua apostila, inclusive, tá? Da parte de mecânica, o que a gente chama de análise dimensional, tá? O que é análise dimensional, tal? O que é isso? Que eu disse para vocês agora que a gente, na verdade, entre aspas, a gente já faz, a gente já está acostumado a utilizar a análise dimensional para fazer as coisas, tá? Bom, o que é a análise dimensional, pessoal? É a área da física que relaciona as grandezas físicas e suas unidades. Como assim? Eu pego uma grandeza física qualquer e eu consigo, a partir das unidades dela, entender do que ela é feita, vamos dizer assim. Qual é a base dela, do que ela depende. A gente consegue até achar as equações dela a partir da análise dimensional, tá? Então, se você sabe as unidades de uma grandeza, muitas vezes você consegue chegar na relação que traz a sua equação numérica, certo? A sua formulinha, como vocês estão acostumados a chamar, tá certo? Gente, o primeiro cara que tem esse registro aí desse estudo de análise dimensional foi em 1761, que foi François Davier, tá? Não, ele não é francês, tá? Já aviso de antemão, ele é um italiano, tá, pessoal? Ele é italiano, não é francês. Mas, enfim, né? Sem grandes novidades aqui além disso. Bom, pessoal, o que a gente precisa saber para fazer uma análise dimensional? Primeira coisa é saber quais são as grandezas fundamentais. E isso, gente, você já estudou, na verdade, lá no início do primeiro ano, quando você é apresentado à física, certo? Você já ouviu falar das grandezas fundamentais. Quais são elas? Massa, comprimento, tempo, corrente elétrica, temperatura, intensidade luminosa e quantidade de matéria, tá? Do lado disso, do lado das grandezas, nós temos as unidades no sistema internacional, né? Unidade de massa é o quilograma, unidade de comprimento é o metro, unidade de tempo é o segundo, corrente elétrica ampere, temperatura é Kelvin, intensidade luminosa é o candela e quantidade de matéria é o mol, tá? A gente usa bastante todos esses, menos aí o candela, né? Candela a gente acaba não utilizando muito, mas qual que é a ideia disso? Cada unidade, né, tem o seu símbolo. Então, o quilograma, o metro, o segundo, ampere, o Kelvin, o candela e o mol tem lá seus símbolos, né? Kg, ms e assim por diante, tá? O que você não pode confundir com a letra do dimensional dessa determinada grandeza, que é o que a gente vai usar aqui nesse conteúdo, tá? Então, veja só. Para a massa, eu vou usar a letra Mzão. Por que Mzão, Doug? Mzão de mass, tá? Lá do inglês. Tá? O comprimento, professor, da onde que eu uso o comprimento? Por que tá L? De log. Log, certo? O que é tempo? Time, por isso T. A gente utiliza as letras do inglês para fazer a análise dimensional. Eu já vou mostrar certinho onde que a gente usa essas letras para vocês, tá? Mas, ó, não confunda, tá? Porque o Mzão ali, muita gente tende a achar que é o M de metro, tá? Mas não é, é o M de mass. Para você não confundir essas duas letras, principalmente, que são as que causam a maior confusão, tá? Então, veja, por que a gente chama de grandezas fundamentais? Porque todas as outras grandezas na física são derivadas dessas 7 grandezas fundamentais. Então, a partir dessas 7, a gente define qualquer outra grandeza da física, beleza? Eu vou me manter mais na área da mecânica, tá? E na área da mecânica, a gente usa essas 3 aqui, ó. Massa, comprimento e tempo, tá? Por isso, pessoal, vocês vão ver que a gente vai utilizar aqui agora a equação fundamental, dimensional, perdão. E na mecânica a gente chama de equação do MLT. Eu chamo, né? Tem pessoas que chamam. E o que é essa equação do MLT? Pô, professor, nunca vi essa equação na minha vida, que bagulho é esse? O que eu estou fazendo aqui é analisar uma determinada grandeza física do meu sistema internacional, tá? Eu pego uma grandeza X,
e eu vou analisar ela em termos de massa, comprimento e tempo, MLT, tá? O que são os A's ali? As são as dimensões, tá? Como assim? Ué, se eu uso massa ao quadrado, o A é ao quadrado, certo? Então a dimensão da massa é 2, por exemplo, tá? A dimensão do comprimento lá é 3, do tempo é 1 e tal. Você vai fazer uma análise dimensional daquela grandeza e vai me dizer as dimensões de massa, de comprimento e de tempo. Tá vendo? Isso mais ligado à mecânica, né, pessoal? Tá? Então você vai analisar a dimensão daquilo. Como que eu faço essa análise dimensional, Doug? Bom, você vai analisar montando a equação dimensional daquela grandeza. E como que eu monto? Vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho bem simples aqui. Vocês vão ver que a nossa aula de hoje ela vai ser bem rápida, tá? Até porque ela é bem simples. Eu imagino que vocês não vão ter segredo para achar isso. Doug, cai exercício direto, assim, tipo, vou pegar um vestibular, vai cair um exercício desse tipo para mim? Dificilmente, tá? A análise dimensional, ela tá aí mais para te facilitar a vida do que para te cobrar como uma questão de física, tá? Acontece. Você vai atrás de questão de vestibular de análise dimensional, vai existir, tá? Mas é pouco provável, porque acaba sendo um pouco mais simples do que o resto das coisas. E não tem tanto conceito, ela é mais um métodozinho que é feito ali. Mas ela serve mais para você comprovar, às vezes você está em dúvida se tem por exemplo, aquela determinada velocidade numa questão, na fórmula, você vai lá, putz, será que energia cinética é mv ao quadrado sobre 2 ou é só mv sobre 2? Eu não me lembro, como é que eu vou fazer? Você analisa a equação dimensional da tua grandeza, tá? Vamos achar, pessoal, a equação dimensional primeiro da força aqui, ó. Força eu vou chamar de 1. Energia eu vou chamar de 2, tá? Vamos começar então com 1. Pessoal, como é que eu faço a análise dimensional de algo? Eu costumo falar para vocês que como vocês já vão utilizando, vocês acabam decorando as fórmulas, eu parto da equação. Como assim? Ó, qual que é a equação da força? É massa vezes a aceleração. Joia? Gente, fazendo a análise dimensional da força, tá? Você vai ver o seguinte. A massa, pessoal, ela é dada em quê? Em quilograma, tá? Então eu vou analisar as unidades da força. E a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Tudo tranquilo, né? Sem grandes segredos. A gente chama isso de Newton, tá? Mas Newton é uma grandeza derivada das fundamentais, né? Então não adiantaria você usar o Newton. Inclusive, mais uma coisa de chamar a atenção, né? O Nzão nas dimensionais ali, ele é de quantidade de matéria, viu? Tome cuidado, não é de Newton, beleza? Não é da força. Bom, pessoal, quilograma, gente, ó, quilograma é massa, né? M. Ó, comprimento é L. É L. Dividido por segundo sobre T. Mas, professor, você falou aqui na equação dimensional que é M elevado a A, L elevado a B e T elevado a C. Qual que é A, qual que é B e qual que é C? Vamos lá. Toma um pouco de cuidado aqui. Quilograma está elevado a 1, né? Então, M elevado a 1. L, massa, metro, perdão, viu? A gente tem o costume. L, que é metro, está ele também elevado a 1. E o segundo, que é o T, está elevado ao quadrado. Mas, professor, você colocou M vezes L vezes T. Aqui é matemática, tá, meu lindo? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai deixar lá o M elevado a 1, o L elevado a 1, e o T você vai passar para cima e trocar o sinal, elevado a menos 2, tá? Então, M, L, T a menos 2, aí é a equação dimensional da força, tá certo? Certo? Nada complicado, gente, é bem simples, é bem fácil. A partir da equação, você vai chegar na equação fundamental, dimensional daquela determinada grandeza. Não tem segredo,
não tem dificuldade, tá? Ah, professor, mas eu só lembrava que era Newton. Aí é complicado. Aí você vai ter que ir buscar nos seus conhecimentos o que é o Newton para daí chegar na grandeza que a gente está estudando ali, né? Outro exemplo ali é a energia, pessoal. No exemplo número 2. No exemplo número 2, a gente vai usar a energia. A unidade de energia, né, gente? Ó, é o Joule, né? Como unidade de força era o Newton. O Newton, a gente sabe que ele é quilograma metro por segundo ao quadrado, né? E o Joule? Putz, o Joule eu não sei. Watts vezes segundo. Pô, não ajuda muito, né? Ainda fica meio complexo de você achar uma unidade específica. Então, a gente tem que geralmente apelar para as equações, tá? Quando a gente fala de energia, a gente também fala de trabalho, né, pessoal? Que é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo qualquer aí, tá? Vamos lá, analisa comigo aqui, ó. Eu estou analisando o trabalho porque o trabalho ele também é medido em joules, tá, gente? Então veja, quando eu analiso força aqui, né, a unidade de força é o Newton e a unidade de distância é o metro. Cosseno do ângulo não tem unidade, ele é um valor, né, gente? Então não vai ter unidade, tá? Veja, analisa comigo aqui. O Newton, pessoal. Não o cientista, a unidade, né? Newton é medido em quê? Em quilograma metro por segundo ao quadrado. E aqui está um vezes metro. Beleza? Então, como é que fica esse troço aí? Bem simples, né? Quilograma, emissão. Beleza? Metro vezes metro é metro ao quadrado. É Lzão sobre Tzão. O L ficou ao quadrado e o T ao quadrado. Portanto, eu sei que isso aqui vai ser m elevado a 1, L elevado ao quadrado, T elevado a menos 2. Viu que simples? Pô, Doug, eu tinha pensado aqui, eu me liguei que como a gente estava fazendo a equação do trabalho aqui, né, partindo daqui, eu me liguei que eu já tinha Newton. Como assim já tinha Newton? Ué, do exemplo 1, né, Doug? Você fez lá, tá? Que a unidade de força era mLT a menos 2. Então, eu podia fazer mLT a menos 2 vezes o metro, ou seja, o Newton é mLT a menos 2, que a gente tirou do exemplo 1, vezes metro, que é L. Posso também, se você já tinha o Newton, e você sabe que a equação depende do Newton, é mL2T a menos 2, tá vendo? Então, claro, eu tinha um caminho um pouco mais fácil para chegar nisso, mas eu quis demonstrar bem passo a passo cada um deles, tá? Veja, gente, é simples, é fácil, não adianta a gente ficar colocando muito tempo e muita mais energia nesse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo muito simples, tá? Sabendo a respeito das grandezas fundamentais que a gente tem aí, a gente consegue chegar em qualquer outra grandeza que seja derivada delas, tá? Lembre-se, aqui a gente se comprometeu a estudar mais a mecânica, tá? Daqui a pouquinho a gente resolve alguns exercícios a mais sobre algumas outras grandezas que tem na tua apostila aí, e daí finaliza de fato, tá, as apostilas do segundo bimestre e começamos na semana seguinte com as apostilas do terceiro bimestre. Belezura, gente? Então é isso aí. Um abraço aí. Falou!